Vinha voltando a falar de economia, o destaque vai para os consórcios, né? Quer dizer que esse setor teve algum recorde? Exatamente, Maria. Veja bem, a gente tem falado muito dessa questão da escalada dos juros, né? E consórcio é um modelo de aquisição de bens relacionado totalmente a isso, bens ou serviços, em que você se livra do financiamento, daquela taxa de juros do financiamento. É como se fosse uma poupança, né, mensal que você faz para adquirir um determinado bem, de modo geral. Carros e motos são os bens favoritos dos brasileiros que entram em planos de consórcio, mas hoje a gente tem consórcio de imóveis, de tratores, de caminhões e de serviços, por exemplo, festas, viagens e até cirurgia plástica. É uma indústria que foi se estendendo a outras áreas que não a área de origem. Por que é legal falar desse setor nesse momento? Porque a gente tem visto essa crescente correção para cima da taxa de juros, da taxa básica de juros, ainda vamos falar sobre isso hoje, né? Mas também, principalmente, dos juros de financiamento. No consórcio é uma espécie de poupança programada. Podendo esperar para comprar o bem à vista, melhor fazer uma poupança. Mas tem gente que tem alguma pressa, né? E conta com a sorte. Então, o consórcio é aquele modelo em que você junta um grupo, né? Empresas juntam grupos, esses grupos se cotizam em um determinado prazo, dividem o preço desse bem por um determinado prazo, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, e vão pagando aquela parcela mensal, naturalmente com uma taxa de administração devida à administradora de consórcio. Mas sem juros? Sem juros. É o preço do bem, né? Então, assim, se ele tiver alguma correção inflacionária, essa correção é aplicada. Mas não há juros porque não é um financiamento. Todo mês tem aquele sorteio, né? Você sorteia quem do grupo vai ter direito a comprar o bem naquele mês. Se você der sorte, você vai pagar sem juros o seu carro, moto, né? Aí você tem que pagar todo o resto do valor. Você paga todo o resto, mas você tem o bem hoje. Ao passo que quem não foi sorteado, ou não puder dar um lance para antecipar a sua contemplação, vai pagar tudo e só vai comprar no final o bem, como numa poupança planejada. Essa indústria hoje, Maria, já movimenta mais de 140 bilhões de reais. E no primeiro quadrimestre, e por isso que eu trouxe esse dado aqui, chegou a um número recorde de quase 6 milhões de consorciados no Brasil. 5.890.000 participantes. É bem significativo, né? Só no primeiro quadrimestre desse mês foram 25 bilhões a mais de créditos negociados, comercializados e quase 800 mil novas cotas. Então, é um setor que esse ano sentiu um pouquinho o desaquecimento da economia, férias coletivas, esse número de feriados, mas que a gente vê que continua com fôlego, com o interesse das pessoas, sobretudo... Principalmente agora com os juros altos. Exatamente. Né? Nesse caso específico de um momento de juro crescente, ele ganha atratividade em relação aos financiamentos clássicos, né? E mais de 5 milhões desses consorciados são consórcios de automóveis. Então, você vê que ainda existe uma demanda forte, né, pela troca de carro, pela compra de carro novo e cerca de 2,5 milhões de brasileiros em consórcios de moto. Praticamente, Maria, se fala que 70% das motos vendidas no Brasil são via consórcio. Que isso? Você vai pagando de pouquinho em pouquinho, um pouco sem sentir, e a moto hoje se multiplica, né? Não só nas metrópoles, não só nas grandes cidades, por conta dos problemas do trânsito, mas também no interior do Brasil, está tomando lugar até do famoso jegue, né? O povo do Nordeste brinca com isso também. O jegue está perdendo aí espaço para as motos.